Salmo 42, versículo 1. Salmo 42, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vamos ler juntos esse texto? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, fala conosco nessa noite e usa-nos como porta-vozes do céu para o teu povo que aqui está, em nome de Jesus, amém. A corça, queridos, é o menor cervídeo europeu, variando entre 95 a 135 centímetros de altura, pesando a média entre 18 e 29 quilos. A pelagem, ela varia de cor e comprimento, sendo curta e avermelhada no verão, longa e marrom acinzentada ou castanho acinzentada no inverno. As galhadas, presentes só nos machos, são curtas e pontiagudas. É um animal muito veloz que possui habilidade para correr entre as montanhas. A corça é um animal que vive em regiões montanhosas e precisa buscar água em lugares distantes e difíceis de alcançar. Há uma outra razão para a qual a corça suspire pelas correntes de água. Ela precisa se lavar, pois seu corpo libera um odor muito forte que atrai e desperta o apetite dos predadores, tornando-a uma presa vulnerável por ser facilmente identificada. Ela corre por sua vida e anseia desesperada, gritando, correndo, buscando, farejando, com sede, continuamente. Assim como a corça busca água para sobreviver, o salmista busca a presença de Deus para ter vida. Assim como a corça anseia por águas frescas e correntes para se lavar e livrar-se da perseguição de seus predadores, assim o cristão tem que buscar a presença de Deus e abrigar-se debaixo de sua sombra protetora. O Salmo é frequentemente interpretado como uma expressão da dor e da saudade que o salmista sente por não estar na presença de Deus. Ele pode ter sido escrito durante um momento de aflição ou num período de exílio, quando o salmista foi afastado do templo ou então da comunidade religiosa. Ainda assim, o salmo é um lembrete de que mesmo nos momentos mais difíceis, a alma pode encontrar conforto e paz na presença de Deus. Assim como a corça anseie pela presença de Deus. Este verso do Salmo 42 expressa um profundo desejo do homem em estar na presença de Deus, como fora o do salmista. A corça, meus irmãos, é um animal de referência para aqueles que têm sede do Deus vivo. Que buscam a sua presença para dessedentá-los. É por isso que esse salmo, ele mostra o quão precisamos ansiar pela presença de Deus. Assim como a corça desesperada busca a água, nós também desesperadamente devemos buscar a presença de Deus. É uma metáfora poderosa, pois assim como o servo não pode sobreviver sem água, a alma humana não pode sobreviver sem Deus. Contudo, assim como há águas traiçoeiras, onde também existem predadores, também há deuses traiçoeiros, religiões traiçoeiras nesse mundo que ludibriam a mente dos homens, levando aos caminhos de morte.
E é isso que o autor de Provérbios diz, lá no capítulo 14, verso 12 do seu livro: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim deles são caminhos de morte. O homem, ele anda em busca da paz e segurança, e se ilude, anelando por achar segurança em vãs filosofias, em vãs religiões, em vãs aparelhamentos, em vãs pessoas que parecem tão lindas a princípio, mas levam à morte. São águas perigosas. É preciso tomar cuidado. Há muitos que estão andando por aí em busca de crendices populares, de ideologias, de filosofias vãs. Isto até que ilude, mas são águas perigosas. O homem suspira pelo prazer que satisfaz os seus interesses, contudo, não se preocupa com o inimigo existente e iminente, próximo das nossas almas, o diabo que anda ao nosso derredor, bramando como leão, desejando ardentemente a nossa perdição eterna, a morte eterna. São águas enganosas. Tomem cuidado aonde vocês estão procurando Deus. Às vezes tem procurado Deus em lugares inócuos, que não levam a lugar nenhum, pelo contrário, levam mais próximo do predador. Tudo isso demonstra que o homem está despreocupado, assim como uma corça descuidada, sendo que o predador está à espreita. Você assemelha-se a uma corça que procura pelas águas tranquilas e seguras para dessedentar-se, e este lugar seguro está em Cristo Jesus, que na cruz verteu o seu sangue para pagar os meus e os seus pecados, os nossos pecados. Foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à destra de Deus, de onde virá para buscar a sua igreja, caso nós não tenhamos ido primeiro ao seu encontro. Assim como a corça, corra ao encontro do Senhor, mas corra desesperadamente para o porto seguro que é Cristo. Certa feita, eu estava num piquenique lá em Monte Aprazível, junto com umas crianças. Eu era um pré-adolescente, né, um adolescente, né, e nós saímos para um piquenique, e nós vimos um pé de manga no campo um pouco mais distantes, atravessamos a cerca e fomos até lá. E enquanto nós estávamos pegando algumas mangas, de repente apareceu uma vaca, e ela não estava feliz com a nossa presença ali. Ela deu uma baixada da cabeça, fez assim com a pata. Imagine como eu corri. Eu corri desesperadamente, em busca de um lugar seguro. Eu não olhava para trás, eu não corria, parecia que eu estava voando de tanta pressa que eu estava. Mas eu estava correndo de alguma coisa que poderia ferir a minha vida. Amados, nós também, na nossa vida, nós temos o diabo, nosso adversário, que quer nos ferir. E nós precisamos correr desesperadamente no regaço do Senhor, ao encontro do Senhor. Por isso que eu disse desesperadamente, para que você, que ainda não teve uma experiência com Cristo de conversão, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de você abrir o seu coração para Jesus, entregar-se a Ele e dizer: Senhor, toma-me em tuas mãos. Amanhã pode ser muito tarde, o dia da vinda de Cristo se aproxima, ou então podemos ser chamados à presença de Deus a qualquer instante. Portanto, não é amanhã, não é depois de amanhã, mas é hoje. O momento urge. O inimigo está à espreita, ele quer te levar à morte. Portanto, corra desesperadamente ao encontro de Jesus. Não fique flertando com o mundo, porque isso te causará a morte eterna. Para você que está vivendo um cristianismo relapso, também corre perigo em enganar-se a si mesmo, vivendo um cristianismo irreal. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas vivem um cristianismo irreal, vivem um cristianismo utópico, uma fantasia, apenas tem um nome de crentes, mas não são.
eles precisam também ter ou uma conversão genuína, ou então um despertamento espiritual, para que se acheguem profundamente em Cristo Jesus. Cuidado, o inimigo tem armado várias armadilhas pelo caminho, tentando atrair você pelas paixões e os encantos desse mundo, pela concupiscência dos olhos e da carne, e pela soberba da vida, como descreve a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 16. Seu objetivo é não permitir que você seja lavado no sangue de Cristo e fique vulnerável ao seu ataque destruidor. Afinal, é para isso que o diabo veio: roubar, matar e destruir. E ele quer destruir a tua vida. E se você ainda não tomou se você ainda não tomou consciência desse fato, abrace Jesus pela fé o mais urgente possível, porque quando você fechar os seus olhos para esse mundo, não haverá mais tempo nenhum, em momento algum, de você voltar-se para Deus. O tempo oportuno é agora. Amados, concupiscência é um vigoroso anseio de fazer algo ou ter coisas de uma forma que desagrada a Deus. Trata-se do desejo intenso, a cobiça de adquirir bens materiais e não ansiar por Deus, que é superior a tudo que há nesse mundo. O significado bíblico de concupiscência da carne se refere ao pecado que corrompe o ser humano através do uso do seu corpo, dos prazeres sexuais mundanos e materiais, afastando-o de Deus e aproximando-o do pecado. Refere-se a qualquer coisa que agrade a natureza decaída do ser humano. Já a soberba da vida é a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. Soberba é a manifestação negativa ao denotar pretensão de superioridade. É isso que declara o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 16. Essas são as razões pelas quais o homem ama mais o mundo do que as coisas de Deus e a Deus, e não se lança em correr aos pés, em direção ao Salvador, às fontes de água viva. Conheci um homem que muitas vezes, amado, o adverti para voltar aos caminhos do Senhor, mas ele sempre dizia que Deus não deixaria morrer antes que isso acontecesse, e assim postergava a sua decisão, sendo levado pelo ledo engano satânico. Um dia ele sofreu um acidente e morreu, sem retornar para os caminhos do Senhor. Não pense que Deus vai te dar uma chance amanhã. Ele está te dando a chance hoje. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia para você abrir os seus olhos, para abrir os seus olhos para dentro de si e ver que você não tem poder para salvar a si mesmo. Ver que você está em pecado e você precisa se arrepender diante de Deus e voltar-se para Cristo. Ver que só em Cristo há condições de obter o presente da vida eterna, que é os céus. Amados, somente em Cristo. Mas Deus pode estar dando essa oportunidade. Eu falava para esse homem, ele falou assim: mas Deus está falando com você hoje. Não, pastor, Ele vai me dar uma oportunidade lá na frente. Ele foi um membro da igreja. Ele chegou a ser membro da igreja presbiteriana, da cidade onde que eu fui pastor, lá em Piraí. E aí, então, o que aconteceu? Ele vivia sempre postergando voltar para a igreja. Ele serviu um dia ao Senhor, mas teve um dissabor que o afastou da igreja, e aí ele ficou postergando, até que a morte veio, e ele não teve tempo de se reencontrar com Deus. Deus está lhe convidando para correr apressadamente para os seus braços, enquanto não soe a última trombeta, e ele venha para buscar a sua igreja, e você, nesse momento, não poderá subir com ele. Aí será tarde demais. Por isso não procrastine, deixando para depois. Não postergue o dia da salvação. O dia é hoje, a hora é agora. Assim como a corça, em terceiro lugar,
mergulhe nas profundezas de Deus. Como eu disse a princípio, a corça não somente tem sede, mas ela precisa banhar-se devido ao seu odor que atrai predadores. Com seu faro aguçado, ela busca o cheiro das águas e corre desesperadamente até encontrar um ribeiro de água, onde pula e vai até o ponto aonde não dar mais pé, permanecendo apenas com o seu focinho para fora da água. Seus inimigos, vencidos pelo cansaço, não podendo chegar onde que ela está, porque não sabem nadar, eles vão embora. As águas, nesse caso, representam a presença de Deus em nossas vidas. Todas as vezes que ficamos longe de Deus, ficamos vulneráveis diante do ataque do inimigo das nossas almas. Não podemos ficar na periferia da presença de Deus, mas mergulhar profundamente em Deus. Mergulhar profundamente em Deus é mais do que tê-lo como Salvador, mas sim também como Senhor. Você já conversou com pessoas que dizem que tem Jesus como seu Salvador? Quantas vezes você já ouviu isso? Não, Jesus é teu Salvador, é meu Salvador. Mas você já perguntou para ela se Jesus também é o seu Senhor? Existe uma diferença gritante. Não se trata apenas de uma terminologia, mas é um assunto fundamental que envolve a teologia da salvação e requer séria consideração. O termo Kyrios, Senhor, no Novo Testamento, faz referência a Jesus, com referência a Jesus, é mencionado no Novo Testamento 600 vezes. Kyrios significa Senhor. Quando Jesus é chamado de Senhor, 600 vezes no Novo Testamento. Já o termo Salvador, com referência a Jesus, é mencionado apenas 16 vezes. O que eu quero mostrar para você? Nós não podemos mutilar o Evangelho apresentando a Jesus só como Salvador, mas também como Senhor das nossas vidas. Não há nenhum texto bíblico que diz que nós precisamos receber Jesus como Salvador, mas sim recebê-lo como Senhor. Muitos buscam Jesus apenas como Salvador para obter as suas bênçãos, os milagres, as curas, a provisão e etc. Mas não como Senhor. Deus quer que você entenda que como Senhor, Ele te comprou com preço de sangue, alto preço. Sofreu terrivelmente o inferno no seu lugar e no meu lugar, para ser o nosso dono, o dono da minha vida, da sua vida. Quando nós vivemos uma vida pífia, espiritualmente falando, parecemos com as corças que vivem na periferia dos ribeiros, presas fáceis para o inimigo das nossas almas. Quando nos aprofundamos em Deus, desejamos mais e mais em conhecê-lo e servi-lo com prazer e amor, dedicar a nossa vida a Ele. Às vezes nós fazemos as nossas pífias orações em casa, às vezes nós lemos a Bíblia e a Bíblia não nos convida a ler a palavra de Deus. A Bíblia nos convida a meditar na palavra de Deus. Eu fazia isso quando eu era adolescente, ainda na minha pré-adolescência. Toda noite eu li o Salmo 91, como se fosse um mantra para mim. Eu nem prestava atenção que estava nas palavras, nem meditava naquelas palavras, mas eu li o Salmo 91, porque eu achava que o Salmo 91 ia fazer uma diferença, ele ia me proteger. É assim como vivem muitos cristãos dentro da igreja. Eles leem a Bíblia, mas não meditam na Bíblia. Eles dizem que Jesus é o Salvador, mas não é o Senhor da sua vida. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você: se você está pensando que Jesus é apenas seu Salvador e não o Senhor, você está profundamente enganado. E posso lhe afirmar com certeza absoluta, se você não tem Jesus nem como Salvador e nem como Senhor, aliás, se você pensa ter Jesus apenas como Salvador e não como Senhor, você vai para o inferno. É isso que a palavra de Deus nos diz.
você vai para o inferno, porque é necessário ter Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro é ser Senhor da sua vida, é sentir-se que se você tem um dono, é sentir-se que você é propriedade de Deus, é sentir-se que Deus comanda a sua vida, é sentir que Deus reina no trono da sua existência, assenta-se no trono do seu coração, é sentir que você prefere Deus em primeiro lugar na sua vida do que as demais coisas. Você anseia por Deus, anseia em trabalhar no reino, anseia por ouvir a sua palavra, anseia por viver a sua palavra, anseia por se arrepender dos seus pecados, anseia por viver uma vida santificada, uma vida consagrada, uma vida da plenitude do Espírito, amando a Deus e temendo a Deus. Isto é reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. Amados, para viver uma vida na qual Jesus é tanto Salvador como Senhor, é preciso mergulhar nas profundezas de Deus. A você ainda que não tem como Salvador e nem como Senhor, ouça o que diz Romanos capítulo 10, verso 8 a 9, quando o apóstolo Paulo declara: isto é a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu estou fazendo um apelo ao teu coração que ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, para que você tome ciência desse fato e arrependa-se e volte-se para Deus. Mas eu também estou chamando os crentes dessa igreja a raciocinar, a meditar, a ponderar no fato de que muitas vezes nós estamos vivendo aquilo que não existe um cristão carnal. Ou é cristão ou não é cristão. Não existe meio termo. Não existe uma coisa, olha, eu sou cristão, mas eu sou mais ou menos. Se você não é mais ou menos, você já é morno. E morno já vai para o inferno, porque a Bíblia diz que o morno Deus vomita da sua boca. Então, eu quero dizer para você que anda nessa periferia dos ribeiros, sendo preso fácil para o inimigo, sendo levado pelas coisas desse mundo, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, você ainda está mesclando a sua vida espiritual, você ainda não entronizou Cristo na sua vida, você não tem como Senhor, você não está se dedicando a Ele. Então abra os teus olhos, mergulhe fundo nas profundezas de Deus, mergulhe profundamente. Você que pensa vou repetir, você que pensa ter Jesus como Salvador, mas vive fora dos padrões estabelecidos por Ele, não ama a sua obra, não se dispõe a dedicar-se a Ele, tem uma notícia desagradável para você. Você está indo para o inferno, brincando de ser cristão, e precisa receber Jesus tanto como Salvador e Senhor. É quando reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas, é que temos sede de Deus, é verdade. O crente que reconhece ter Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, ele tem sede de Deus, ele anseia por Deus, ele anseia pelas coisas de Deus, ele anseia em trabalhar no reino, ele anseia em estar na igreja, ele anseia evangelizar, ele anseia testemunhar, ele anseia crescer em espiritualidade e graça. É isso que acontece com o verdadeiro crente. Amado, então pondere sobre esta palavra. É quando reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas, é que temos sede de Deus e desejamos ardentemente aprofundar-se nele para fazer a sua soberana vontade. Eu quero encerrar a minha prédica nessa noite. Que esta busca, ela seja uma busca sincera, não motivada pelo medo ou pela conveniência, mas pelo amor e pelo desejo de comunhão com Deus. E esse é o desejo mais intenso que o cristão tem que ter. Calvino disse assim como a corça, quando está sedenta, não se cansa de procurar água, mesmo que tenha que andar grandes distâncias, assim também devemos estar sempre em busca da presença de Deus,
e não descansar até que o encontramos. O cristão sabe que somente as águas do Senhor pode dar o abrigo que ele precisa. Mesmo que tenhamos obstáculos e dificuldades no caminho, podemos contar com o refúgio que está em Deus. Assim como a corça anseia pela presença de Deus, corra desesperadamente ao seu encontro e mergulhe nas profundezas do Altíssimo, aonde o inimigo não os vê, não os toca e não pode lhe atacar. Sua presença é o melhor lugar para se estar. Billy Graham, fazendo referência ao filho pródigo, ele disse: a única coisa que o filho pródigo conquistou lá fora foi a convicção de que nada pode substituir a presença de Deus. Vou repetir as palavras de Billy Graham. A única coisa que o filho pródigo conquistou lá fora, quando ele deixou a presença do seu pai e foi para um país distante, foi a convicção de que nada pode substituir a presença do Pai. Viva uma vida sob o senhorio do Salvador e Senhor Jesus. Nele há salvação e satisfação completa. Que Deus nos abençoe. Amém.